No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente quinta-feira para você. Hoje é dia 26 de maio de 2022. Muito obrigado, você que tira um tempinho para ouvir o seu humilde servo aqui, irmão em Cristo Jesus, a falar sempre, relembrar, né, sempre textos que mostram que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Veja, nós estávamos falando dias desses de que Judas foi mencionado por Zacarias, inclusive até o valor, né, o Senhor Jeová, né, o Deus do Antigo Testamento, fala assim: vocês vão me trair, vão me vender e vão calcular o meu preço, 30 moedas de prata, esse é o valor que vocês vão pagar para mim. E nós falávamos, você pode procurar aqui nos vídeos, né, anteriores, você que acompanha pelo YouTube, que foi esse o valor, né? Em Mateus lá, prova, né? O próprio Jeová falando: vocês vão me vender, vai calcular o meu valor. E 30 moedas de prata era o valor que era o dinheiro, né? Era o salário, né, de um escravo. Um escravo, quando era comercializado naqueles períodos, valia mais ou menos, em média, um bom escravo desse valor, né? É o valor que foi vendido o Senhor Jesus, traído o Senhor Jesus. Só que hoje eu quero compartilhar com você uma outra passagem. Deus veio falando pelos os profetas sobre Judas, do que Judas faria. E para não tomar muito o seu tempo nesta oportunidade, eu quero apenas ler para você aqui um versículo que está em Salmo, que diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então está aí o Salmo de Davi, Salmo 41, verso 9. Você vê que o profeta, né, o salmista, perdão, inspirado, o rei, né, de Israel, inspirado pelo Espírito Santo, vivendo o seu momento de angústia, ele é usado pelo Espírito para falar algo que aconteceu com ele, mas também, ao mesmo tempo, profetizando como seria essa questão da traição. Ele diz lá, volto a dizer para você ler aqui, você que me ouve, Salmo 41, você anota aí, verso 9: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Talvez você vai dizer: não, mas isso aí Davi está dizendo no momento em que ele foi traído. Todo mundo é traído em algum momento da vida, todo mundo sofre isso. Davi era um rei muito perseguido e tudo mais. E aí, olha, é um consenso entre os teólogos, poderia até dizer dessa forma, né, que a própria teologia, ela sustenta de que essa passagem se refere a Judas e a Jesus também. Mas se você não crê, né, que crer em teologia e crer em teólogo é um problema hoje em dia, é um grande problema, porque tem surgido tantos teólogos aí, cada um com uma ideia. Vamos ver o que o próprio Cristo diz. O próprio Senhor, você vai ler ele citando essa palavra e dizendo para que se cumpra o que foi dito. João, ele relata esse exato momento. Você abra a sua Bíblia, anote aí para não esquecer. Evangelho de João 13, verso 18. O que diz? Não falo de todos vós. Eu sei bem os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus falando isso. João 13, 18. Desde agora eu digo, antes que aconteça, verso 19, para que quando aconteça acreditais que eu sou. Então, outros evangelhos vão dizer que no exato momento que ele diz essa palavra, Judas, sem perceber, mete a mão no pão e come junto com ele. Pega o pão junto. Ele nem se liga. Parece que Mateus fala assim, dessa forma. Você está entendendo? Então o Senhor, o próprio Cristo, fala com seus lábios: tem que se cumprir as Escrituras. As Escrituras. Veja que os salmos, eles são proféticos também. Os salmos não são apenas os lamentos do rei Davi, de Asaf,
de Moisés, né? Dos autores sacros dos salmos, mas os salmos são proféticos. Há muita profecia contida nos salmos que você precisa entender e conhecê-las algumas, principalmente no que diz a respeito do nosso Senhor Jesus e da unicidade, da sua divindade soberana. Então veja que cada dia que a gente ler, né, cada dia que a gente conhece um pouco mais, então de quem está falando aqui? De quem está profetizando aqui? Mas, Tony, isso prova que Jesus é Deus? Ele está dizendo. Ele diz, eu falo antes que aconteça, para que quando aconteça, acrediteis que eu sou. Só essa frase que ele diz no verso 19, eu estou falando agora antes que aconteça, para que quando aconteça, para quando acontecer, vocês acreditam que eu sou. Ele está citando nada mais, nada menos que também Isaías capítulo 46, verso 10, que diz, eu sou, verso 9, lembrai dessas coisas passadas desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Verso 10, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas que ainda não aconteceram, eu digo. E meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, eu sou aquele que anuncia as coisas antes que aconteçam. E Jesus está falando, olha, tem que se cumprir a escritura. Aquele que vai comer o pão comigo, que come o pão comigo, vai levantar contra mim o seu calcanhar. Serei traído por aquele que é meu amigo, que come o pão comigo. E quando Judas chega lá com a turma para prender o Senhor, ele diz, com um beijo você traístes o mestre amigo. Então, Jesus tinha uma relação de amizade. Jesus não era hipócrita por chamar o traidor de amigo, não. O problema não é da pessoa traída, o problema é de quem trai. O problema é de Judas. Tanto é que ele teve que arcar com o peso da sua consciência e não aguentou a pressão de ser um traidor. Ele não aguentou a pressão de ser um traidor. Você está entendendo? Mas ele diz, eu estou anunciando, eu sou aquele que fala as coisas antes que aconteçam, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou. E está citando uma característica do próprio Yahvé dos exércitos, que anunciava o fim, que anunciava as coisas antes que elas acontecessem. Então, eles se lembraram desse episódio e depois relataram essas falas do Senhor Jesus aqui, no momento em que foram escrever, no caso João foi escrever o seu livro, fez questão de observar, de sinalizar esse detalhe muito interessante. A cada dia que passa, é maravilhoso conhecer essa mensagem. Esse canal aqui no YouTube, para você que me acompanha aqui, ele não é monetizado, não será monetizado, tá? É um propósito que eu fiz com Deus. Posso até, né, tenho esse direito de monetizá-lo, mas aí entra aquelas propagandas antes, né? E o propósito desse canal não é para isso. No entanto, você pode me ajudar a monetizar este canal ou receber contribuições para investir nos equipamentos, melhorar aqui a estrutura para você. A gente está tentando, eu comprei 2 webcams e não posso usar porque o computador não está suportando. É uma história bem longa, mas você pode monetizar, ajudar, ofertar, contribuir para que esse canal continue a cada dia. Pastone, como é que eu faço? Embaixo do vídeo, né, tem a opção mostrar mais, aí tem o número do Pix que você pode enviar uma oferta de R$2, R$1, abençoar de alguma forma este ministério, para que a gente possa continuar aqui renovando as forças e tendo apoio para juntos meditarmos sempre, independentemente da sua contribuição ou não. Mas a obra precisa de alguma forma do nosso empenho, de alguma maneira da nossa ajuda. Talvez você não tenha o dom de pregar, você não seja um pregador ou uma pregadora, mas você pode ser uma coluna, né? um apoiador, para que a gente sempre esteja aqui abençoando você. Conto com as suas orações também, com o seu apoio, principalmente em oração. Um abraço e até amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.